Marcela, uma CEO negra de uma grande empresa de investimento chamada Horizonte Capital, chegou ao famoso hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em uma tarde abafada de dezembro. Vestindo um terno azul marinho, cada detalhe bem alinhado, ela entrou de maneira tranquila, demonstrando segurança em cada passo. Logo na entrada, sua presença foi impossível de ignorar, mas o tipo de atenção que recebeu não era o que merecia. Ao se aproximar da recepção, foi atendida por Henrique, que estava do outro lado do balcão. O olhar dele percorreu Marcela de cima a baixo, carregado de um julgamento silencioso e que, para ela, já era familiar. Marcela tirou da bolsa o cartão mais exclusivo do banco, o Centurion Preto, símbolo de prestígio reservado para poucos no Brasil. Estendeu o cartão com naturalidade, pronta para fazer o check-in na suíte presidencial que havia reservado com semanas de antecedência. Henrique, em vez de agir com profissionalismo, soltou uma risada abafada, ajeitou a gravata e murmurou, alto o bastante para todos ouvirem: esse tipo de cartão desse jeito, aposto que deve estar estourado. O ambiente ficou tenso, de repente. O comentário pairou no ar, cortando a conversa dos outros hóspedes. Entre olhares trocados e sussurros discretos, ficou claro. Era mais um caso de preconceito disfarçado de brincadeira, mas Marcela sabia que esse momento não passaria em branco. Henrique não fazia ideia de quem realmente estava atendendo ali, naquela manhã. Marcela, apesar da postura tranquila, tinha o controle total da Horizonte Capital, uma das empresas de investimentos mais influentes do cenário financeiro do Brasil e do mundo. O que Henrique ignorava era que, naquele momento, Marcela estava justamente no Rio para finalizar a avaliação de um possível acordo de quase 3 bilhões de dólares com o grupo proprietário do próprio Copacabana Palace. O desprezo do recepcionista não era só uma falta de educação. Para Marcela, ficou claro que aquilo era o reflexo de algo muito maior. Ela já tinha vivido situações parecidas em outros lugares e reconheceu imediatamente a velha mistura de preconceito e desconfiança que tantas pessoas como ela sentiam em espaços de luxo. Por dentro, ela sentiu aquela pontada familiar, mas manteve o tom calmo, controlando cada gesto. Em vez de reagir na hora, Marcela focou em memorizar detalhes: o nome no crachá, o horário, as palavras exatas usadas, até quem mais presenciou a cena no lobby. Ela sabia que qualquer explosão ali seria usada depois para reforçar estereótipos. Preferiu, então, acionar um recurso diferente. Sua resposta viria não com discussão, mas com decisões de bastidor, aquelas que realmente podiam mudar a história de uma empresa. Mesmo sabendo que tinha reservado a suíte presidencial com antecedência, Marcela recebeu de Henrique uma notícia inesperada. Ele, com um sorriso discreto e satisfeito, explicou que houve um problema no sistema e que, infelizmente, o máximo que poderia oferecer naquele momento seria um quarto estándar em um dos andares mais baixos do hotel. Enquanto falava, fez questão de reforçar, com a voz um pouco mais alta do que o necessário, que o cartão dela talvez tivesse sido o motivo do suposto imprevisto. Algumas pessoas na fila atrás de Marcela ouviram e trocaram olhares, percebendo o desconforto crescente no saguão elegante do Copacabana Palace. Marcela estendeu a mão, pegou a chave do quarto e agradeceu, mantendo a compostura. Não haveria cena naquele momento. A escolha pelo silêncio, naquele contexto, disse mais do que qualquer discussão. Ela sabia que, em situações como aquela, qualquer reação mais intensa seria rapidamente distorcida ou utilizada contra ela, alimentando preconceitos. Ao caminhar em direção ao elevador, cada passo firme no chão de mármore soava como uma promessa silenciosa de que aquela injustiça não seria ignorada. Por dentro, crescia uma certeza. Era a hora de mostrar que, por trás do luxo aparente, se escondiam práticas arredias e discriminatórias que precisavam ser expostas para muito além daquele lobby. O que os funcionários do Copacabana Palace não sabiam era que a presença de Marcela ali tinha um propósito muito mais estratégico do que somente descansar ou curtir o Rio de Janeiro. Aquela viagem marcava a etapa final de uma análise minuciosa conduzida pela Horizonte Capital.
Já fazia semanas que o time de Marcela reunia relato de preconceito racial e exclusão em hotéis pertencentes ao grupo controlador do Copacabana. Ao todo, mais de 40 situações internas haviam sido detalhadas em relatórios, expondo desde pequenos constrangimentos no atendimento até casos mais graves envolvendo hóspedes e funcionários negros discriminados em diversas cidades do Brasil. Assim que entrou no quarto, Marcela pendurou o paletó, abriu o notebook e começou a descrever cada etapa do que aconteceu no lobby. Digitava rápido, detalhando horários, expressões faciais, frases que ouviu, nome do recepcionista e até a reação das outras pessoas ao redor. Não havia ressentimento no processo, nem pressa. Era uma análise objetiva, fria, como sempre fez em outras avaliações de risco. A cada linha preenchida na planilha, ela sabia que estava contribuindo para um documento decisivo, capaz de mostrar para investidores no mundo inteiro como a discriminação ainda era presente, mesmo onde se vendia uma imagem de luxo e diversidade. O impacto daqueles relatos logo atingiria o grupo controlador em cheio, mais forte que qualquer nota oficial ou pedido público de desculpas. No dia seguinte, Marcela resolveu mudar um pouco sua estratégia. Deixou o terno elegante guardado no armário e saiu do quarto usando roupas mais simples, parecendo apenas mais uma passageira comum do hotel. Alguém longe do estereótipo de uma executiva de sucesso. Essa escolha não foi à toa. Ela queria testar, de forma direta, como seria tratada em diferentes situações, sem nenhum sinal externo de sua posição de liderança na Horizonte Capital. Começou pelo café da manhã. Ao chegar, foi barrada na porta do lounge VIP, mesmo tendo direito pelo pacote executivo reservado. A funcionária analisou seu nome na lista várias vezes e, sem muita explicação, disse que o espaço era destinado apenas a determinados hóspedes. Mesmo vendo pessoas brancas entrando sem serem questionadas, Marcela foi ignorada. Pouco depois, ao tentar entrar na academia do hotel, o recepcionista pediu seu cartão de acesso, pediu para confirmar o nome, e só então liberou, enquanto outros hóspedes circulavam sem qualquer checagem. A situação se repetiu. O concierge que cochichava para um colega algo sobre mais uma jogada de marketing quando ela passava. No restaurante, ela foi levada para uma mesa isolada, ignorando outras mesas vazias junto à janela. Até mesmo o segurança abordou Marcela, pedindo para confirmar o número do quarto, como se ela não pertencesse ali. Ela registrou cada minúcia, reforçando que o problema era constante e completamente enraizado. De volta ao quarto, Marcela organizou todo o material que tinha coletado ao longo do dia. Sentou na mesa perto da janela e conectou seu notebook à rede segura da Horizonte Capital. Transferiu vídeos feitos com a microcâmera discreta presa ao casaco, armazenou áudios captados pelo celular, cuidadosamente, escreveu notas com horários e detalhes sobre cada interação que sofreu no hotel. Cada episódio, mesmo os mais sutis, era descrito com clareza. Quem participou, quais palavras foram ditas, como os funcionários agiram diante dela, principalmente, como outras pessoas ao redor eram tratadas de forma diferente. Ao revisar os arquivos, Marcela percebeu como o padrão era claro e impossível de ignorar. Não se tratava de um ou outro funcionário mal treinado, e sim de uma cultura do próprio hotel, disfarçada de procedimento padrão ou medida de segurança. Todo mundo parecia seguir uma cartilha não escrita de desconfiança, ironia e exclusão, principalmente quando se tratava de hóspedes negros. Na planilha, Marcela dividiu cada caso por tipo, gravidade e possíveis consequências jurídicas. Não precisava levantar a voz ou exigir tratamento VIP. Só precisava dos fatos. O relatório ia crescendo e, com cada novo item, se tornava uma verdadeira bomba relógio contra aquela rede de hotéis. Na última manhã, Marcela desceu até o lobby com o mesmo porte confiante de quem sabe exatamente o que faz. Vestiu seu melhor terno, cabelo impecável, olhar sereno. Aproximou-se da recepção, onde Henrique ainda estava de plantão, trazendo consigo a mesma expressão de sempre, como se já soubesse que aquela hóspede seria mais um problema a ser rapidamente despachado. Sem alterar o tom de voz, Marcela começou a relatar, ponto por ponto, cada situação de discriminação que viveu desde a chegada.
o rebaixamento de categoria na hospedagem, o impedimento de entrar no lounge VIP mesmo com direito, as checagens excessivas na academia e no restaurante, a forma como foi isolada numa mesa longe da janela. Até mesmo os sussurros dos funcionários e o constante tratamento desconfiado. Aos poucos, a conversa chamou a atenção das pessoas ali por perto. O clima no lobby mudou. Quando Marcela tirou do bolso o cartão corporativo e o colocou sob o balcão, ficou impossível ignorar. No cartão, seu nome completo, cargo de diretora sênior de Compliance e de Equidade Global na Horizonte Capital. Henrique emudeceu por completo, perdendo todo aquele ar de autoridade e simpatia forçada. O impacto caiu como uma onda. Não era só uma hóspede reclamando, era a pessoa responsável por decidir se o grupo dono daquele hotel receberia ou não quase 3 bilhões de dólares para expandir seus negócios mundo afora. Bastaram poucos minutos após a revelação de Marcela para o clima no Copacabana Palace virar de cabeça para baixo. O telefone da recepção começou a tocar sem parar, com ligações vindas da diretoria e do setor jurídico, todos querendo saber o que estava acontecendo. Henrique mal teve tempo de entender direito. Foi chamado imediatamente para a sala da gerência, sem direito à explicação, e já sabia que sua carreira ali tinha acabado. Hóspedes que presenciaram a cena não hesitaram, celulares à mão, gravando vídeos, tirando fotos e compartilhando em todas as redes sociais. Em questão de minutos, hashtags com o nome de Marcela e mensagens sobre justiça e responsabilidade viralizavam, atingindo milhares de curtidas, seguidores famosos e influenciadores comentando a situação. Enquanto as redes ferviam, a situação também explodia no escritório central do grupo dono do hotel, lá em São Paulo. Reuniões emergenciais foram convocadas, diretores tentando entender como o negócio bilionário, com a Horizonte Capital, tinha ido por água abaixo. O telefone do presidente da empresa tocava sem parar com perguntas e cobranças. A notícia era clara. A negociação estava rompida. Cada detalhe do relatório produzido por Marcela seria divulgado ao público naquele mesmo dia. Aqueles quase 3 bilhões de reais que iriam financiar a expansão internacional sumiram de uma hora para outra. E não foi por um erro isolado. Era porque o episódio provava o que vários relatos já mostravam. O racismo mascarado fazia parte da rotina. E agora isso tinha vindo à tona para o país inteiro ver. O vídeo da cena entre Marcela e Henrique, com seus 43 segundos, bombou de um jeito que ninguém imaginava. Em apenas 24 horas, já somava mais de 12 milhões de visualizações, rodando pelo WhatsApp, Instagram, Twitter e TikTok. Muita gente se viu ali naquela situação. Marcela, completamente tranquila, falando com firmeza, enquanto Henrique ia ficando cada vez mais desconcertado, a postura dele se desfazendo diante de todos. Aquela imagem virou símbolo para milhares de pessoas que já tinham passado por situações parecidas em restaurantes, shoppings ou hotéis, mas nunca tiveram espaço para mostrar esse lado da história. As hashtags começaram a surgir e cresceram feito avalanche. Hashtag saiba quem ela é. Hashtag força do cartão preto. Hashtag olhou nome primeiro. O caso deixou de ser só mais um episódio polêmico e virou discussão nacional sobre o jeito sorrateiro como o racismo opera até em lugares onde tudo parece educado e luxuoso. Tanto os jornais mais importantes como a Globo e o Estadão quanto sites de notícias internacionais passaram a dar destaque, mas agora com uma abordagem mais profunda. O debate saiu do superficial e virou exemplo de como as relações de poder estão mudando, mostrando que as redes sociais têm força para dar voz a quem sempre foi silenciado. Até programas de TV passaram a discutir o tema, usando a história de Marcela como referência para falar de inclusão de verdade. Em menos de 48 horas, o impacto foi sentido no bolso e na reputação da rede imperial, dona do Copacabana Palace. As ações da empresa despencaram 26% na bolsa, um tombo histórico que os investidores mais experientes não viam há anos. Em grupos de mensagens e reuniões emergenciais, grandes parceiros anunciaram que interromperiam qualquer vínculo com os hotéis da rede. Companhias aéreas cancelaram pacotes de férias que incluíam hospedagem em seus hotéis, e um famoso grupo financeiro de Londres comunicou a retirada de um investimento de 600 milhões de dólares reservado para expandir negócios na Europa e na Ásia.
Nada disso ficou restrito ao Rio de Janeiro. O efeito dominó se espalhou para todos os cantos, onde a Imperial tinha presença. Dentro do escritório central em São Paulo, o clima era de tensão total. Começaram as trocas de acusações. Diretores que ignoraram denúncias anteriores de preconceito foram suspensos do dia para a noite. Cláudio, o diretor regional que já tinha recebido vários alertas sobre o comportamento de Henrique, saiu escoltado do prédio. Para piorar, vazou uma carta de demissão anônima assinada pelo diretor das operações norte-americanas, onde ele detalhava anos de advertências ignoradas sobre discriminação nas filiais mais caras do grupo. O estrago parecia sem volta. O chamado efeito Marcela virou referência em pouco tempo. O caso dela tomou uma proporção tão grande que, ao redor do mundo, mais de 40 grandes redes de hotéis anunciaram auditorias internas de ética. Todas correram para rever seus processos, porque ninguém queria correr o risco de ser a próxima a passar pela mesma vergonha que a Imperial. Começaram a implementar várias mudanças, como seleção de funcionários sem ver o perfil dos candidatos, treinamentos em que os empregados vivenciavam situações de preconceito em simulações, e criação de canais diretos só para hóspedes de grupos minorizados denunciarem qualquer experiência ruim. Era uma corrida contra o tempo para mostrar que estavam atentos, mesmo que boa parte só tivesse mudado por medo de manchar a própria marca. Empresas de consultoria também entraram na onda. A Deloitte lançou um serviço novo chamado Auditoria Ética em Hotelaria, mas muita gente já apelidou de Padrão Marcela, pois tudo começou por sua causa. Até as faculdades de administração entraram nessa. Grandes escolas de negócios, tanto em São Paulo quanto em Nova York, passaram a usar o caso em aulas, falando abertamente que ter política bonita no papel não resolve. O que conta mesmo é o jeito que as pessoas são tratadas no dia a dia, desde o porteiro até o executivo mais importante do lugar. Para Henrique, as consequências vieram sem demora e foram muito além do que ele esperava. Com o vídeo viralizado, seu nome rapidamente virou sinônimo de preconceito arrogante. Não demorou para que o pessoal começasse a vasculhar seu histórico profissional nas redes, trazendo à tona antigas reclamações que antes tinham passado batido. Ele chegou a tentar se defender em algumas entrevistas, alegando que só estava cumprindo ordens, mas os registros de sua postura debochada diante de Marcela tornaram qualquer justificativa impossível de engolir. As tentativas de conseguir emprego na área foram frustradas. Seu currículo era prontamente recusado em qualquer hotel ou empresa do ramo. Sentindo a pressão de todos os lados, Henrique resolveu sumir do mapa. Mudou-se para uma cidadezinha pequena em Minas Gerais, onde ninguém o conhecia. Alterou o visual, trocou de nome e sumiu das redes sociais, tentando reconstruir a própria vida sem sucesso. O peso da queda não vinha do arrependimento, mas da perda de status e do poder que exibia sem pensar duas vezes. O isolamento foi crescendo, a saúde mental ficou cada vez pior. O caso dele virou alerta. Em tempos digitais, ninguém está protegido da responsabilidade pelo que faz, por menor que pareça a situação. A internet nunca esquece, e um deslize é suficiente para mudar tudo. Durante todo o furacão midiático, Marcela seguiu firme, no seu próprio jeito. Não aceitou nenhum convite para participar de programa de TV, recusou entrevistas de revistas conhecidas e até ignorou propostas tentadoras de editoras querendo lançar um livro com sua história. Marcela voltou para sua rotina no escritório da Horizonte Capital, no centro de São Paulo, mantendo o foco no trabalho e na vida fora dos holofotes. Ela sabia que, ali na recepção daquele hotel, já tinha dito tudo o que precisava e usou apenas um cartão de visita e a postura calma para mudar o rumo das coisas. O curioso é que, quanto mais ela se mantinha em silêncio, evitando se expor, mais sua postura ganhava força lá fora. Um repórter do Fantástico chegou a perguntar por que ela não se manifestava, e a resposta escrita dela viralizou quase tanto quanto o vídeo. Não preciso falar. Eles já se revelaram por si mesmos. Muita gente passou a usar essa frase nas redes sociais e até em palestras sobre liderança e respeito. Marcela, então, mesmo quieta, inspirou uma geração inteira de profissionais, mostrando que não é sempre que o poder grita. Às vezes, ele só se mantém firme, sem arredar o pé,
E isso basta para deixar a mensagem clara. A experiência de Marcela no Copacabana Palace abriu um debate maior sobre como o preconceito acontece em ambientes considerados de alto padrão. Não é aquela coisa explícita ou escandalosa, mas sim nas pequenas atitudes. Desde um olhar atravessado até a forma como o nome é questionado, mais comum ainda, nos incômodos disfarçados de burocracia. Quem frequenta esses espaços sabe como é. Muitos já passaram pela situação de serem encaminhados para a entrada de serviço, mesmo usando roupa social, ou então chegam com reserva confirmada, mas ela some do sistema de repente. Há também aqueles momentos em que, só por causa de quem você é, os funcionários inventam 2 ou 3 passos extras na hora de verificar sua identidade. O caso de Marcela foi tão marcante justamente porque deixou tudo às claras. Não dava para colocar a culpa num simples mal-entendido ou dizer que foi algo fora do normal. Ela gravou, expôs o que aconteceu, e todo mundo viu que há um padrão por trás desses episódios. Muitos que já tinham sentido isso, mas nunca conseguiram provar, passaram a compartilhar relatos, fortalecendo a ideia de que esse tipo de exclusão não é acaso, é regra oculta. Marcela basicamente mostrou, com gestos simples e provas concretas, que o problema não está na exceção, mas no funcionamento planejado desses lugares, que fingem abrir as portas para todos, quando na verdade só querem manter tudo como sempre foi. Muito além do burburinho inicial e do susto pelo fim do acordo de 2 bilhões e 800 milhões de dólares, a atitude de Marcela provocou uma transformação dentro da Horizonte Capital. A equipe de investimentos, antes focada basicamente em números e previsões de crescimento, começou a revisar como avaliava as empresas interessadas no capital da gestora. Não bastava mais ter uma planilha bonita ou projeções impressionantes de lucro. Os sócios decidiram criar um novo conjunto de critérios, colocando práticas de inclusão e respeito ao cliente exatamente no mesmo nível de importância dos indicadores financeiros. Isso surpreendeu muita gente. Na Faria Lima, tanto que outras gestoras importantes logo correram para copiar o modelo. Agora, qualquer empresa que quisesse dinheiro do fundo precisava passar por uma análise social criteriosa, as tais auditorias de integridade, que verificavam se já tinham histórico de discriminação ou problemas de conduta, pesando isso tanto quanto um balanço negativo. Isso virou uma revolução no modo como o mercado entendia o próprio papel social. De repente, tratar todo mundo com dignidade deixou de ser só papo bonito de marketing e passou a ser questão de sobrevivência financeira. Em pouco tempo, bilhões de reais começaram a mudar de lugar, indo para empresas que realmente mostravam, na prática, que respeitam gente de verdade. 6 meses depois daquele episódio marcante, o Copacabana Palace já não era mais o mesmo, embora por fora tudo parecesse igual. Os lustres ainda brilhavam no saguão, os tapetes seguiam impecáveis, e os clientes continuavam tirando selfies na escadaria famosa. Mas quem trabalhava ali e os hóspedes mais atentos sentiam que algo profundo havia mudado. O hotel passou por uma troca completa de gerência, trazendo lideranças comprometidas em fazer diferente. Treinamentos sobre preconceito e diversidade, que antes eram só um tópico perdido em reuniões, viraram regra para todo mundo, do gerente ao pessoal da limpeza. Contratações agora privilegiavam equipes mais diversas, e qualquer pessoa que se hospedasse tinha acesso direto a um canal transparente para reclamar, sendo ouvida de verdade. O efeito não parou ali. Todos os hotéis do Grupo Imperial, espalhados por vários estados, tiveram que adotar protocolos antidiscriminatórios sérios, com auditorias externas fiscalizando cada mudança e punição pesada para quem descumprisse. Algo que anos de reclamações de clientes e relatórios internos jamais tinha conseguido virou realidade graças à atitude de uma única mulher, que não aceitou o desrespeito e tinha força para exigir resposta. O sistema todo percebeu, enfim, que mudar não era mais escolha. Era questão de sobrevivência, e não dava para fingir que nada tinha acontecido. Um ano após aquela cena na recepção do Copacabana Palace, dava para perceber que o efeito de Marcela ia muito além dos hotéis. O que antes era só conversa nos bastidores das empresas começou a virar pauta em setores como varejo, hospitais e até bancos, onde o tal do atendimento de excelência quase sempre vinha acompanhado de olhares seletivos e barreiras ocultas. A receita que Marcela usou
registrar tudo, confrontar de forma tranquila e usar a força econômica em vez de gritaria, se espalhou. Gente do Brasil todo começou a copiar esse jeito, não só reclamando nas redes, mas reunindo provas, exigindo mudanças por escrito e escolhendo onde gastar o próprio dinheiro. No dia a dia, dava para ver que a inspiração era real. Jovens profissionais, principalmente mulheres negras, começaram a citar Marcela como exemplo. Não era só porque ela tinha sucesso, mas porque mostrava para todo mundo que é possível usar a própria posição para mexer na base do sistema. O programa de estágio da Horizonte Capital, que sempre teve fila de candidato, viu o número de inscrições triplicar. Muita gente dizia claramente na entrevista que queria aprender a falar sem gritar e ainda assim transformar o mercado. O legado de Marcela seguia, silencioso, abrindo portas que durante décadas pareciam trancadas. Nas redes sociais, o vídeo do episódio no Copacabana Palace continuava sendo comentado muito tempo depois, e o efeito psicológico para quem assistia era grande. Pessoas de diferentes lugares contavam como já tinham passado por situações parecidas, mas sempre bate aquela dúvida. Será que fui eu que entendi errado? Será exagero? Ver Marcela lidando de forma tranquila e meticulosa, mostrando cada detalhe daquelas pequenas rejeições, ajudou muita gente a perceber que aquilo tudo realmente existia, que não era sensibilidade demais. Aqueles gestos frios, as perguntas repetidas, o tratamento desigual, nada daquilo era bobagem. Muita gente começou a dividir essas histórias com família, amigos e até nos consultórios de psicólogos. Vários profissionais de saúde mental relataram que seus pacientes usaram a cena pública como uma espécie de marco, um ponto em que ficou mais fácil explicar o que sentiam e por quê. O vídeo deixou de ser só mais um conteúdo viral. Virou quase uma ferramenta, um tipo de prova para as pessoas reconhecerem o próprio valor e entenderem que merecem respeito em qualquer espaço. Isso, aos poucos, foi mudando discussões em casa e no trabalho, dando nome ao que antes era só incômodo sem explicação, trazendo um pouco mais de tranquilidade para quem viveu em silêncio tantas injustiças. O que realmente chamou a atenção na postura da Marcela foi justamente o que ela não fez. Não levantou a voz, não bateu boca, não ameaçou ninguém, nem exigiu pedido público de desculpas. O poder dela estava em não aceitar o desrespeito, mostrando com calma que tinha meios de garantir que algo seria feito. No meio disso, ela desafiou uma ideia bem comum, aquela história de que pessoas discriminadas precisam ou abaixar a cabeça e aceitar calada, ou então partir para a briga, explodir, perder a razão. Marcela escolheu um caminho diferente, bem mais estratégico. Quando ela terminou de documentar cada detalhe da maneira como foi tratada e simplesmente colocou seu cartão de visita no balcão, sem pressa, aquilo virou quase um símbolo. Não era sobre gritar. Era sobre deixar claro que sabia dos próprios direitos e tinha poder para agir. Gente do mundo inteiro acabou se identificando com isso, entendendo que não é preciso fazer escândalo para transformar situações injustas. Era uma mensagem silenciosa, mas fortíssima. Mudar o sistema passa por usar as próprias regras dele e não perder de vista o respeito por si mesmo. Assim, Marcela mostrou que não se trata de buscar vingança, mas sim responsabilidade, e isso reverberou muito além dali, mudando a forma como muita gente enxerga a própria força. 2 anos se passaram desde aquela manhã, no Copacabana Palace, e é claro que o preconceito ainda não sumiu dos ambientes de luxo. Mas, olhando em volta, fica visível que as coisas não estão mais do mesmo jeito. Em muitos hotéis, restaurantes finos e lojas chiques, agora é bem mais comum encontrar diversidade entre os clientes e funcionários. Parece até que parte do mercado finalmente entendeu. Manter práticas de exclusão pode custar caro, tanto no bolso quanto na reputação. Empresas passaram a levar isso a sério, principalmente depois que o caso do Copacabana Palace virou exemplo obrigatório em treinamentos, mostrando como, hoje, basta um vídeo para destruir anos de marketing bem feito. Marcela seguiu firme no seu trabalho, na Horizonte Capital. Ela continuou avaliando investimentos com aquele olhar atento, o mesmo que, sem barulho, já tinha feito um império repensar seus valores. A sala dela não é cheia de troféus nem tem placas de premiação, só uma foto em preto e branco da avó.
Mulher simples que um dia trabalhou como faxineira em hotéis de luxo onde nunca poderia se hospedar. A imagem ali, sobre a mesa, lembra diariamente que mudança de verdade não está no vídeo mais curtido ou no comentário viral, mas em sistemas que vão se transformando aos poucos. Às vezes, a revolução é isso mesmo. Não baixar a cabeça e se recusar a desaparecer, abrindo espaço para quem ainda vem chegando.